Você não é inscrito no canal? Se inscreve. E eu quero destacar as palavras do Santo Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 5 e 6. Então, os dois homens disseram às mulheres: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Queridos irmãos, nós podemos descrever o domingo da Páscoa como uma grande surpresa. Uma grande surpresa porque nenhum dos seguidores de Jesus tinham fé na sua ressurreição. E isso explica o comportamento daquelas mulheres. No final do capítulo 23, diz assim: As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. Portanto, essas mulheres vieram ao túmulo no domingo cedo com um único propósito: perfumar o corpo morto de Jesus e despedir-se dele. E aí vem a surpresa. Ao chegarem no túmulo, viram que a pedra tinha sido tirada da entrada. E ao entrarem no túmulo, por que elas entraram no túmulo? O que elas estão procurando? Elas estão procurando o corpo de Jesus. Ao entrarem no túmulo, não acharam o corpo do Senhor Jesus e ficaram perturbadas. De repente, apareceram diante daquelas mulheres dois homens vestidos com roupa muito brilhantes. E esses dois homens, portanto, são os dois anjos. O que esses dois anjos vieram fazer? E aí o doutor Martinho Lutero diz: eles vieram fazer a mais bela pregação de todas. A mais bela pregação de todas. E qual foi no versículo 7? Eles vieram lembrar aquelas mulheres o que o próprio Jesus tinha dito antes de morrer. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Eu contei, Jesus disse isso pelo menos 8 vezes. Precisa, precisa e precisa. Em 8 momentos Jesus disse isso, com o objetivo de que pudesse ficar gravado, com o objetivo de que os seus seguidores pudessem crer. Mas acontece que os seguidores de Jesus talvez até podiam lembrar com a mente, mas não com o coração. Não com o coração. Por isso foram ao cemitério. Foram ao cemitério porque não acreditavam na ressurreição de Jesus. Quando os anjos perguntam: por que buscais dentre os mortos ao que vive? Eles estão dizendo: mulheres, vocês estão no lugar errado. Túmulos são para os mortos. Aqui não tem morto nenhum. Aqui, na morte, não se deve buscar Cristo.
porque agora ele recebeu um outro nome. Ele foi ressuscitado dos mortos e não está aqui. Então aqueles dois anjos vêm convencer as mulheres da palavra de Deus. Porque é somente a palavra que faz brotar a fé no coração. A razão humana não pode fazer isso, apenas a palavra. E aí o versículo 8 diz: então as mulheres se lembraram das palavras dele, que ele ia ressuscitar. E elas creram? Claro que sim, porque a palavra plantou a fé em seus corações. E uma vez que foi colocado a fé em seus corações, veio a primeira reação. Elas voltaram e contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Imagina a alegria dessas mulheres chegando em casa e dizendo: ele ressuscitou, ele vive. E qual foi a reação dos apóstolos e dos outros seguidores? A mais natural de todas. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Porque para eles, e não apenas para eles, mas para todo ser humano natural, a morte é o ponto final. Mas acontece que Lucas coloca o versículo 12. E de todos aqueles seguidores, ele diz que um deles foi tocado pelo testemunho das mulheres. E esse é Pedro. Então diz que Pedro saiu correndo para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho. E aí voltou para casa, maravilhado com o que tinha acontecido. Queridos irmãos, ele ressuscitou. Ele está vivo. É a melhor notícia que alguém poderia receber na manhã de domingo tão sombrio como aquele. Ele ressuscitou significa que a morte não pode mais conter Jesus, não pode mais prender Jesus. Ou seja, a ressurreição é um ato divino, é um ato do Pai. A ressurreição de Jesus destruiu o poder da morte. A ressurreição de Jesus quebrou o poder da morte. A ressurreição de Jesus engoliu a morte. Por isso que o Calvário e o túmulo vazio são um ato só. O Calvário aponta para o túmulo vazio. Na cruz de Jesus e na sua ressurreição está a força máxima do amor de Deus por nós. Por amor, Jesus abriu mão da sua glória. Por amor, Jesus vestiu a nossa culpa em sua carne. Por amor, Jesus sofreu debaixo da ira do seu Pai, ira que devia cair sobre nós. Por amor, Jesus morreu e derramou o seu sangue para perdoar o nosso pecado. Então, quando ele diz aquela palavra na cruz, tudo está consumado, ele estava dizendo, tudo está perdoado. Não há mais condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Portanto, queridos irmãos, por causa de Jesus, Deus é o nosso amigo. Deus é por nós. É como se fossem tiradas de nós as algemas do pecado que nos prendiam e nos condenavam ao inferno. Nós agora somos livres. Nós agora somos salvos. E eu queria fazer duas aplicações.
a ressurreição de Jesus traz um novo sentido para a nossa vida já hoje. A primeira coisa que a ressurreição de Jesus traz é que ela arranca de nós o medo da morte. Para aquela pessoa que não crê em Deus, certamente ela tende a ter medo da morte. E pastor, qual é a origem do medo da morte? A origem é o pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden. Portanto, o medo da morte é um resultado do pecado. Se não tivesse pecado, não teria medo da morte. Se não tivesse pecado, nada de mal nos aconteceria, mas se isso acontece, é por causa do pecado. Portanto, a Páscoa, ela arranca o medo da morte. E a segunda aplicação é que hoje, no domingo de Páscoa, nós podemos nos colocar ao lado daqueles que choram a perda de um ente querido. Para aqueles que acham que a morte é o ponto final da vida. Nós podemos nos colocar ao lado dessas pessoas e convidá-las para olharem para o túmulo aberto e vazio de Jesus. E nós podemos dizer a essas pessoas: quem está em Cristo está verdadeiramente vivo. O túmulo vazio e aberto de Jesus é a garantia de que o nosso túmulo também ficará aberto e vazio na sua segunda vinda. E lá no céu, nós nunca mais precisaremos ouvir aquelas palavras tristes que o pastor e o padre falam lá no cemitério. Terra, terra, cinza, cinza e pó ao pó. No céu, nós nunca mais precisaremos ouvir essas palavras tristes, porque no céu, nosso corpo será perfeito, será santo e saudável. A morte já ficou para trás. Quem está em Cristo está verdadeiramente vivo. Feliz Páscoa a todos. Amém.